Saber inglês não te torna especial e não te torna melhor do que ninguém. E eu já vou começar essa aula com essa bomba. Saber inglês não te torna especial. E eu tô começando essa aula aqui, gente, desse jeito. Por quê? Vamos lá. O que acontece? Ah, Marcos, mas eu não acho, eu sou humilde mesmo. Não, eu quero saber inglês, mas não vou querer me achar superior ou melhor do que ninguém. Por que você tá falando que saber inglês não te torna especial? E olha só, se você já entrou no site do meu treinamento, você viu que tem um botão lá para poder me chamar no WhatsApp. E alguns de vocês chamam. Então eu converso com vocês, com muitos de vocês, principalmente os alunos também. E o que eu vejo? Uma mística, né? Não é uma mística, mas é um desejo, sabe? Um desejo, um sonho, uma autorrealização pessoal. Ou, uma palavra, uma conquista. O fato de aprender inglês. Então, nessa aula, eu quero falar um monte de coisa que provavelmente você nunca escutou. Talvez você tenha escutado em outras coisas. Em inglês, dificilmente. Porque isso daqui, meus caros, é o que tem sido usado contra vocês. No momento que você começa a procurar como aprender inglês. Você começa a mostrar um desejo, um sonho, essa autorrealização pessoal, esse sabor, essa coisa dessa conquista. E isso acaba sendo usado contra você. Por quê? Se o fato de saber inglês é uma conquista, olha só o nível da conversa que a gente vai ter. Se o fato de saber inglês é uma conquista, todo o processo poderia ser jogado no lixo. Entende? Ou seja, ninguém quer saber do processo. Ninguém quer fazer o que realmente falam que estão querendo, né? Aprender inglês, porque o fato de aprender, a palavra aprender, ela se arremete ao processo e não a saber, né? Então, vamos lá. Eu vou amarrar esse negócio aqui. Você tá falando, esse cara não vai amarrar esse raciocínio. E eu vou amarrar do jeito que você não vai nem acreditar. Olha só. O que acontece? Se o meu desejo é saber inglês, e as pessoas daí querem se usar desse meu desejo, porque isso se torna uma obsessão, né? Essa coisa muito que você quer. Todo o processo, se alguém chega e fala pra você daí, você tem que fazer uma coisa super difícil, cavar não sei o que tem, tal, vai demorar, não sei o que tem, tal. Você, hã? Aí o outro vem e fala pra você, aprenda inglês em 8 semanas. Se esse era o seu desejo, você escuta. Você acaba caindo nessas coisas, porque você está desinteressado pelo processo. E eu quero falar um monte de coisa aqui, tá? Inclusive sobre o processo, porque poucas pessoas entendem isso. Só que outra coisa, né? Eu quero ir até um pouco além agora, falando dessa questão de sonho, autorrealização. Talvez você já tenha sentido isso na sua vida, mas parece que tudo que a gente coloca, né, em um pedestal, ou seja, colocar o inglês em um pedestal. Muitos de vocês que me chamam estão com o inglês em um pedestal. Entende? E aí fica com essa de vou conseguir, mas parece que nem você mesmo, e eu digo você, talvez seja o amiguinho que tá assistindo, né, do lado, mas provavelmente seja você. Você vai entender de uma forma, né, o que eu tô querendo dizer. Quando o inglês está nesse pedestal, parece que nem você mesmo acredita que você vai conseguir. Logo, se torna mais distante, mais difícil, e cada vez o inglês entra em um pedestal ainda mais alto. E por que eu falei, né, que saber inglês não te torna especial? Porque eu quero provar para você de um jeito que você olhe e fale, cara, real, qualquer um consegue. Porque assim, literalmente, eu acho que tem muitas coisas que talvez não seja todo mundo que consegue, por às vezes limitação física, etc, né? Mas saber inglês, se a pessoa consegue me escutar em português nessa aula, eu quero mostrar como é uma pessoa que consegue saber inglês. Só que tem muita coisa ainda pra gente falar, porque tem muita coisa que é relativa. Até o fato, saber inglês é relativo. É relativo. Você vai nos Estados Unidos, uma professora de inglês da faculdade, ela sabe mais inglês do que os alunos que estão escutando ela? Eles vão falar que sim. Então, saber inglês é relativo. Certo? Só que os alunos que estão lá são fluentes, certo? Então,
Você começa a perceber o como você tem que se posicionar em mais de uma coisa. E eu vou falar essas coisas aqui nessa aula, tá? Então, beleza. Esse é, assim, o primeiro erro. E eu quero até já falar, né? De colocar o inglês nesse pedestal. Ter ele como uma conquista pessoal que está em um pedestal difícil. Ó, uma pessoa que vai em uma academia e ela quer emagrecer, certo? Vamos considerar que seja difícil emagrecer, certo? Por quê? Porque um monte de pessoa tenta, poucos conseguem. Mas se a gente correlacionar essas duas coisas, a gente vai perceber que o emagrecer, se você pensar assim, de uma forma geral, para as pessoas em geral, eu não estou querendo, né, eu não sou expert nisso para poder falar das nuances de diferenças de pessoa para pessoa e que umas podem sim ter mais dificuldade devido à restrição do corpo, etc. Não quero entrar nessa conversa, porque eu não sei conversar sobre isso. Mas vamos lá. O que eu quero dizer? Vou falar de mim aqui então. Tô aqui, graças a Deus, uma pessoa saudável, etc. Então, se eu quiser emagrecer, eu sei que o que eu preciso é de uma disciplina, de uma dieta e de atividade física. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou emagrecer. Só que se eu não fizer, eu não vou. Então é um jogo pessoal comigo, entende? O que acontece no inglês que é diferente disso? Se todo dia eu sair correndo e seguir uma dieta e não sei o que e tal, eu vou emagrecer. Quando eu chego no inglês, vocês não sabem se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer isso, eu vou aprender, eu vou saber inglês. Naturalmente, do mesmo jeito que uma pessoa que corre queima caloria, uma que treina inglês, eu sempre vou falar esse termo, quero bater muito isso. Treinar ao invés de estudar, entender esse conceito, né? Vou falar aqui de formas até diferentes para você, tá? Se você já viu alguma outra aula. Vocês não sabem disso. No momento que vocês não sabem, fica escuro, né? A questão de como aprender inglês fica escuro. Fica escuro. Aí você, obviamente, acaba errando de um lado, erra pro outro, acha que o inglês, o tal saber inglês é difícil, quando na verdade você só não seguiu uma linha. Quero mostrar um ponto aqui de linha para você. Não vou dizer também jamais que tipo assim, é o meu, é o único jeito. Não, mas existem conceitos que sim são universais, porque é o jeito que o nosso cérebro funciona. Certo? Dentro desses conceitos universais de como o nosso cérebro começa a entender, vamos falar até diferente, em vez de aprender, entender inglês, eu tenho um método, certo? Qualquer outra coisa que vá funcionar pode não ser ali exato o meu método, mas está em torno desses conceitos, porque não tem como escapar, certo? Dos conceitos que são necessários serem batidos, né? Na hora de você aprender inglês, que é como você está acostumado, eu diria até que, primeiramente, vamos falar em entender inglês, beleza? Eu quero mostrar para você o como a gente quebra essa palavra aqui, porque senão já começa aqui, outro problema. Essa questão do inglês fica em um pedestal porque fala como aprender inglês. E aí isso acaba entrando em mais de uma coisa que tem que ser feita. E você não, entendeu? Então uma das partes, já falando aqui, eu vou só falar disso, vai ser entender inglês. Então já muda. Ao invés de como aprender inglês, você já tem que começar uma bifurcação nisso. Entende? Do como aprender. E uma delas é como entender inglês. Você, olha como até a própria pergunta parece que já muda, né? Muda. Você já começa a pensar diferente. Eu não sei se você está sentindo, mas se eu falo como aprender, é uma coisa. Agora se eu falo como entender inglês, a resposta sua mesmo já deve estar sendo outra aí, dentro de você. Então, beleza. Eu tô batendo muito nisso aqui, gente, porque isso é lixaria mental, tá? Isso daqui, olha, é lixaria mental. Né? Eu falo muito da minha irmã, por quê? Porque ela hoje trabalha em uma empresa, eu quero até gravar com ela, porque ela trabalha em uma empresa fazendo entrevistas. Ela entrevista as pessoas, mas não para avaliar o conhecimento técnico dela em nada. Quer dizer,
avaliar o conhecimento dela de inglês, certo? E se teve uma coisa que eu fiz muita questão de falar, então se você aí também, pai, mãe, tá ouvindo aí, nunca fale que inglês é difícil pro seu filho. Jamais. Você tem que só falar pro seu filho e já entendendo que isso é válido para você. Só que em relação a você agora, se você tá com essa lixaria mental aqui, a gente precisa arrancar ela. Seu filho não tem. Eu falava pra minha irmã assim, inglês, aprender, saber inglês. Verdade, não era nem aprender. Vamos lá, que eu tô no flow aqui com vocês, beleza? Falar inglês é legal demais. Já falava. Opa, falar inglês é legal. Falar inglês é fácil. Não é simples. Tem que treinar. Lógico que eu não falava isso pra ela. Pra ela eu só é fácil. Inglês é apenas mais um idioma. É só isso. Não tem nada demais. Não tem nada demais. Ou seja, eu estava mostrando para ela como saber inglês. É comum. É comum. Eu não queria que ela sentisse uma sensação. 8 anos eu estava falando, tá? Tô falando uma criança de 8 anos de idade. E eu já falava umas dessas para ela assim. Eu falava, por que eu queria que ela entendesse? É comum. Eu não queria que ela achasse que fala inglês que você vai ser especial. Fala inglês que você vai ser única no meio de todos. Você vai ser o monumento. Não. É comum. E eu jogava, ainda é um benefício, que você já vai saber, mas para ela ali, como criança, né? Que era o benefício de, olha, tem um monte de coisa que tá em inglês, aí você vai entender. Você vai entender mais um monte de coisa. Você vai conseguir, daí, olha, essas coisas, você vai ver outras coisas. Olha, tem esse aqui, tem em inglês. É isso. E não deixar ninguém vir com essa de, nossa, mas não sei o que, inglês é difícil demais. Porque a nossa mente acaba acreditando. E aí você acaba adquirindo essa lixaria mental aqui, ó, que a gente tem que tirar, porque eu não quero vir aqui falar como aprender rápido e fácil, porque esse fácil, remete à preguiça. Eu quero mostrar como aprender inglês com certeza. É só isso. O grande detalhe, né, de você olhar e falar, cara, eu quero entender inglês, eu quero falar inglês. Ó, nossa segundinha parte aqui. Eu quero entender inglês, eu quero falar inglês, eu quero ler em inglês, eu quero ver conteúdos em inglês, eu quero conversar em inglês. Você tomar essa decisão, se você quer isso daí, né? Então, tira essas coisas aí e entender que então eu não estou falando, né, sobre como aprender inglês rápido e fácil, no sentido de fácil ser preguiçoso. Essa é uma aula de como aprender. São conceitos, né? Como aprender inglês, com certeza. Ou seja, o que eu tinha falado, né, de... Acho que eu não escrevi. Tô escrevendo um pouco mais falando, né? Ah, não, ó. Como aprender inglês fica escuro. É isso. Ou seja, quando você sabe o que você está fazendo, você vai, com certeza, aprender. E você olhar e falar, é isso que tem que fazer? E daí vai dar bom. Quero fazer ou não quero fazer. Entende? E agora entender uma outra coisa. Vamos para a segunda parte. Segunda parte disso aqui. Como é o nome? É uma aula isso? Eu acredito que é mais uma conversa, tá? Com todos vocês, porque às vezes tem outras aulas, eu gosto também de fazer as aulas, a gente falando das expressões, falando das coisas, mas falar sobre isso aqui é brabo. Porque se a gente só fica falando aula com 30 expressões mais utilizadas, e aí a pessoa entra pra assistir cheio de lixaria mental. Cara, eu inventei esse nome assim, mas você entendeu, né? Cara, é cabeça pensando tudo errado, entende? Dá pra entender? Que tipo, cara, tá te enroscando essas coisas, porque você tá colocando como uma coisa difícil. Não é. Entende? Então vamos lá. Agora nós vamos começar. Agora eu vou começar falando, vou soltar uns negócios que esse que eu vou falar agora, cara. Eu acho que você nunca escutou na sua vida, ninguém falando. Na internet, 99% de chance que não. Aguinha da alegria? Vamos lá. É o quê? A gente vai falar sobre as fases
fases do aprendizado. Deixa eu ver se primeiro a gente fala. Eu já vou soltar uma braba. Vou soltar braba. Não vou ficar segurando as coisas aqui, não. Eu quero falar pra vocês sobre níveis que ninguém entende, cara. Níveis que ninguém, tirando vocês agora, que ninguém entende. Vamos deixar esse ninguém, pessoas que ainda não falam inglês. Uma pessoa, para ela saber disso que eu vou falar aqui com você, cara, ela já treinou outras coisas, talvez vocês escutem e daí vocês já, putz, faz total sentido, como que eu nunca tinha pensado nisso? Porque você vai começar a ver como tudo, esse ecossistema nosso da vida, assim, se eu quiser aprender arco e flecha, vai ser mais ou menos as nuances da situação, mas assim, os processos mentais ali de ficar bom em arco e flecha é o mesmo. Se eu for aprender motocross, se eu for aprender a empinar uma moto, vai ser a mesma coisa. Uma vez eu vi um vídeo, né? Eu era doido pra aprender a empinar. Eu nunca consegui empinar uma moto, acho que eu nunca vou fazer. Tenho medo de cair pra trás. Bom, e de bicicleta eu era doidinho na bike. Que coisa, mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, aí eu falei, não, eu tenho que ver um vídeo na internet de como aprender a empinar. E aí eu vi o cara mostrando, ele, você vai começando assim, não. E aí o que acontece? Uma hora ele foi meio que fazer errado, assim, pra mostrar como não fazer. Sabe o que aconteceu? Saiu certo. Ele quis errar e não conseguiu errar. O que é isso? Tá no automático da cabeça dele o negócio. Tipo, eu não esqueci mais ele falando assim, nossa, depois que a gente aprende, cara, nem quando não quer, empina. E quem quer fazer empinar, quem já tentou isso, tá ali, a gente não consegue fazer a roda subir. Você tem que entender o que tem que ser treinado e fazer a repetição. Eu tenho uma aula onde eu falo muito sobre como fazer a repetição. Você pode assistir aqui, é uma aula que, assim, tá indo muito bem aqui no canal, né? Porque vocês têm gostado muito, onde eu mostro, assim, muita coisa. Então, talvez eu fale alguma coisa de repetição aqui, mas tem uma aula, assim, total mostrando uma metodologia para vocês. Só que olha só, o que ninguém fala. O que acontece? Para começar, ninguém é 100% no inglês. Ninguém é. Nem o americano, tá? Ninguém é 100%. O que vocês não entendem? Porque um monte de pessoa vem e me chama, e eu acho ótimo que me chame e pergunte, tá, gente? Porque até é a hora que opa, é isso. Foi assim, tá? Eu vou explicar uma coisa aqui, porque na conversa, pra pessoa entender, eu falei, nossa, assim realmente, olha. Aí ele, cara, ninguém fala isso. Mas deu pra entender. Então, olha só. Ninguém é 100%. Então, qual é a pergunta mais clássica que todo mundo quer uma resposta e por isso, não sendo culpa de vocês, mas por isso, as pessoas do mercado aproveitam isso, porque eles meio que entendem que precisa dar uma resposta. Em resumo, o que eu vou dizer é o seguinte, essa pessoa que fez essa pergunta pra mim, se eu só respondesse, eu ia levar uma frase. Pra eu falar a real, aí, cara, é 3 minutos de áudio ali e tal pra falar a real da situação. E qual que é a pergunta? Quanto tempo pra ficar fluente? Quanto tempo pra ficar fluente? E por quê? Só que olha como a galera não entende. Não entende. Aí tem um monte de curso, né? Aí o que acontece no mercado? Um fala que é 12 meses, aí o outro vai falar que é 6. Aí o outro, olha como que funciona marketing, tá, gente? Se vocês não... Vou explicar na íntegra pra vocês. Porque é isso que eu quero pra mim. A transparência máxima do negócio, entendeu? Então vamos lá. O que acontece? Como funciona? Chega um cara e fala 12 meses pra ficar fluente, como o meu. Aí vem o outro e fala 6 meses. Aí vem o outro e fala 3 meses. O de 3 virou até, tipo assim, como aprender inglês em 3 meses. É pesquisa, tá? Tipo assim, existem milhares de pesquisas no Brasil. Como aprender inglês em 3 meses. Aí o cara vai vender o curso que vai falar o quê? Como aprender inglês em 3 meses. Tá errado ele? Não sei. Ele tá falando o que o povo tá querendo saber. Ele tá vendendo a resposta, entre aspas, né? Pro que o povo tá querendo saber. Aí o outro fala 8 semanas. Aí o que acontece? Aí o pessoal não consegue.
Aí para de acreditar. Aí daqui a pouco o povo começa a comprar o de 12 meses e tal. Todos estão errados. Por quê? Não tem como dar prazo para a fluência de uma pessoa. Só que o que acontece? Esse prazo para ser fluente é relativo. Porque lembra o que eu falei? Quando você tem essa lixaria na cabeça de desejo, não sei o que tem, não sei o que tem, você quer aprender, coloca o inglês no pedestal, você quer só saber o inglês, você esquece do processo. O que eu quero dizer com isso? Que durante o processo, você já começa a ter suas primeiras conversas, você começa a entender as primeiras séries, você começa a assistir os vídeos no assunto que você gosta. Ah, mas eu sou bonzão ainda. Cara, não. É relativo, não tem como falar isso. O dia que o cara fica bonzão. Eu uso muito a questão, né? Tipo, quanto tempo demora uma pessoa a aprender a andar de bicicleta? Treinando. Um final de semana? Será? Tá bom. Solta ela de uma ribanceira depois daí. Aí não consegue. Mas o outro cara consegue. Ele treinou pra caralho, entendeu? Dá pra comparar? Mas essa pessoa que aprendeu a andar de bike no final de semana já vai fazer ali um rolezinho ali, entendeu? Já vai dar uma volta ali no Lago do Bairro ali, pá. Ele não vai pegar uma baita jornada. O que ele tá fazendo? Curtindo o processo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vamos lá. Ser fluente é um processo infinito. Olha a braba. Você sempre vai continuar treinando, sempre vai aprender mais. Agora, entenda que aprender mais é relativo. Por que eu digo? Não no sentido de é relativo, mas algumas das habilidades. Aprender mais as habilidades do idioma. E é isso que a gente começa a ter que entender. Quando a gente fala de aprender inglês, você tem que entender que ele é composto sobre habilidades. Certo? Uma das habilidades, vamos lá, habilidades. Percepção do ouvido. Essa é uma delas. Ou seja, vamos lá, eu vou só resumir aqui e já vai ficar melhor, que a gente já vai puxar tudo. Uma das habilidades é a percepção do ouvido, certo? A outra, a fala, certo? Aí começa. A gente poderia, de certo modo, né, resumir em percepção do ouvido, em fala, leitura e escrita, vamos assim dizer, tá? É que tipo, quando a gente começa, cada uma dessas aqui se destrincham, entende? Ó, as coisas começam a se destrinchar. Então, percepção do ouvido em uma palestra, ó, ninguém vai falar, cara. Ninguém vai, mano, ninguém vai falar isso pra vocês. Agora você vai saber de um negócio. A percepção do ouvido, ela pode ser dividida. Pode ter uma coisinha a mais aqui, tá? Mas principalmente em palestra, conversa, certo? Música. E ainda, não que só, né, que tenha mais coisas, mas em sotaques. Você entende? Uma pessoa começa a treinar inglês e ela vai lá e muda, cara, pra Irlanda. Ela vai começar a aumentar a percepção do ouvido dela em relação ao sotaque irlandês. Entende? Agora, se tudo isso daqui fosse, vocês já viram, pra quem, né, quem já jogou um videogamezinho, alguma coisa assim, mas de certo modo, vamos pensar isso daqui, como o inglês tem habilidades, então é o seguinte, pensa, eu vou deixar fácil pra todo mundo brincar aqui. Vamos lá. Quanto tempo pra ficar fluente? Como aprender inglês? E se fosse como aprender futebol? Cara, é uma habilidade de futebol. Como aprender futebol em relação ao quê? Já começa aí. Pra eu jogar com a galerinha do bairro? Pra mim já tá bom. Se pra mim já tá bom isso, então tá, vamos aprender inglês pra jogar com a galerinha do bairro. Beleza. Tá, você vai jogar o quê? Você quer ser atacante ou você quer goleiro? Ah, quero não sei o que tem. Então tá. Então aí você tem que treinar drible,
Você tem que treinar passe, você tem que treinar corrida, você tem que treinar... Você entendeu? Que não é futebol. Não é uma coisa. E parece que quando é o inglês, a pessoa parece que pensa que é uma coisa. O que eu quero dizer com isso? É que pensa na questão do futebol, um corre mais que o outro. Ele treinou mais corrida que o outro. O outro é driblador. Opa, então ele treinou mais drible que os outros. Por isso ele se destaca no drible. Mas daí chega lá na hora de chutar, ele não chuta legal. Opa, aí ele tem que tocar o cara outro lá que chuta. Ah, aquele treinou mais chute. Ou seja, se cada habilidade, só falando, né, de percepção de ouvido fosse de 0 a 100, você tem que entender que você nunca vai ser 100 em tudo. Ninguém vai falar isso pra você. E pra você melhorar uma habilidade, você tem que treinar ela especial, entende? Não é igual o drible. O cara não aprende drible porque ele joga bola. Ele aprende drible porque ele treina drible. Parece simples quando eu falo de futebol. Só que quando fala de inglês parece que é estranho, entendeu? Nossa, não, deixa... Tipo assim, não, é aprender inglês, eu quero saber inglês. Não, cara, existe. Como eu tô falando aqui, a gente falando, né? Vamos falar um pouco aqui sobre as percepções, sobre as habilidades que compõem uma pessoa falar inglês ou não. Tá? Então, o que acontece? Você treina individualmente, você nunca vai ser 100% em tudo. Nunca vai, entende? Só que lógico que existe, né? Assim, ainda comparando até no esporte, vamos assim dizer, existe uma base. Entende? Existe uma base. Ó, a base do aprendizado. Então eu vou dar um norte para vocês. Eu não quero só deixar, não vou deixar vocês mais confusos do que antes. Só que você precisa entender isso, cara. Existe uma base do aprendizado. Igual no futebol. Cara, eu sou muito ruim de futebol, tá? Eu sou muito ruim. Mas eu tenho certeza que o goleiro já foi atacante há muito tempo. Não no profissional, talvez. Mas ele sabe tudo, ele já treinou. Ele tem uma base geral, entende? Uma base geral. Então aqui, você tem que ter uma base geral, certo? Em relação à percepção do ouvido, fala, leitura, escrita, certo? E você nunca vai ser, também para cada uma dessas habilidades, pensa numa coisa, tipo assim, cara, é futebol. Entende? O cara que é bom lá no ataque, o cara não é bom no gol, velho. Mas ele sabe. Se você pôr ele lá, ele sabe o que tem que fazer. Tem que pular na bola, pô. Entendeu? O que eu quero dizer? A sua percepção do ouvido já começa que aqui, para cada uma, ela vai ser mais treinada. Você vai acabar dedicando em uma coisa a mais. E já vou entrar em outra questão, que é o gosto. Porque a sua habilidade, relação ao gosto, ao gosto próprio, gosto pessoal. E isso entra muito no seu aprendizado de inglês. E eu vou entrar para a pergunta certa, que não é quanto tempo para ficar fluente. A pergunta melhor, eu vou deixar aqui, para não esquecer. Quanto tempo para ficar gostoso de treinar inglês? É a pergunta certa. Quanto tempo para ficar gostoso de treinar inglês? Mas, Marcos, o que você quer dizer com ficar gostoso de treinar inglês? Cara, tira o salário do jogador de futebol lá e você vai ver o que eles vão fazer. Vão jogar futebol, cara. Os caras gostam de fazer o negócio. Ele tá treinando? Ele gosta de treinar. Certo? Um músico. Pega o cantor, cara, mais... Tira tudo do cara. Final de semana seguinte, o cara tá no boteco cantando. Não é? Ele gosta daquilo. E vai estar treinando o canto. O cara que é, viciado num instrumento musical ali. Digo viciado porque treina por sabor. O cara acha uma delícia treinar o negócio. Entende? Só que aí, e a pessoa que tá começando? Ó, por que eu digo? Quanto tempo... Agora... Nossa, essa aula é... Nossa, cara, essa aula é muito top. Pra quem entender isso... Olha o que vocês estão levando aqui. Olha isso. Ai, cara, que aula top. Olha isso. O que acontece? Vamos pensar mais uma falácia do mercado. Mais uma balela. A pergunta certa é, quanto tempo para ficar gostoso de treinar inglês? Uma pessoa que toca violão.
ou que joga futebol, quando ela para de treinar o esporte? Ou a música, a arte? Quando? Pessoa que gosta. Nunca, né? Ela vai estar sempre treinando. Certo? Ok. Procura qualquer curso. A gente falou de violão, né? Curso de violão. Qual vai ser a pergunta? Quanto tempo para aprender violão? Aí o cara que tá há 30 anos lá, muito até o cara que tá vendendo o curso. O cara olha e fala, eu acho, interno, tá? Ele pensa. E eu falo porque o meu pai tá falando ele 30, o meu pai é músico profissional. Cara. 50 anos, velho. O cara treina demais. Eu tento estudar a mente dele, assim, falo, como você consegue, cara, estudar tanto, assim? Eu já tentei realmente entender, porque é realmente uma coisa que nem ele sabe explicar, sabe? Ele não consegue perguntar, ele não tem explicação. Só que uma coisa ele fala, ele é bom, cara, de violão. É 50 anos, não é que ele toca faz 50 anos. O cara treina faz 50 anos, e assim, sei lá, poucos dias ele não pega nenhum violão, cara. É tipo, ele treina. Aí se você perguntar pra ele, sempre que eu vejo ele, agora eu tô chegando. Ele nunca tá bom, entende? Aí a pessoa que quer comprar um curso, quanto tempo que eu aprendo? Aprende o quê, cara? Tipo assim, no violão, é cheio de ramificação no negócio. É entupido de ramificação, você tem que... Só que você tem que treinar a mão, você tem que treinar a mão direita, você tem que treinar o dedilhado, você tem que treinar os acordes, você tem que aprender as músicas, você tem que treinar não sei o que, você tem que... As batidas, você tem que... A sua percepção de ouvido... Tipo, que pergunta de maluco, entendeu? Quanto tempo pra aprender? É que não é que é de maluco. É de quem não sabe. Não entendeu. Isso aqui, cara. Isso aqui. Habilidades, cara. Não é uma só. E você nunca vai ser bom em tudo. Por quê? Meu pai faz 50 anos que tá treinando violão, cara. Mas só que é o seguinte: solta um sertanejo universitário aí na cabeça dele vai quebrar ele, cara. Vai derrubar ele. Ele não vai confessar essa, né? Acho que ele não vai chegar até essa altura do vídeo. Mas quebra ele, cara. Porque ele não treinou aquilo. Não tem como, velho. Tipo, se ele treinar, por já ter treinado tantas outras coisas, com certeza em pouquinho, olha eu aliviando agora. Com certeza em pouquinho tempo ele já pega, sei lá, tipo, talvez em minutos. Mas, pá, só, sai tocando. Não toca. O meu tio toca, porque ele treina. Isso, mas não toca as coisas que o meu pai... Você entende? Tipo, não existe. Não existe violonista igual. Não tem. Meu pai sempre fala isso. E também, já entenda, não existe. Apesar de o idioma ser o mesmo, não existe duas pessoas, principalmente a gente, porque ainda um nativo, ele passou por um processo muito similar, todo mundo. Aquele processo de muito similar. Entende? Então o inglês deles bem igual. Tanto que você pega em outras regiões dos Estados Unidos mesmo ainda, por exemplo, que tem um sotaque mais forte, o processo que eles passam é outro, né? Porque fica escutando inglês com sotaque. Então eles falam diferente. Tá? Então, a gente que tá aqui agora e um inglês de uso pessoal, ou a trabalho, ou etc. Mas não é normalmente, né? Bom, com exceção das pessoas que estão mudando para os Estados Unidos. Ah, beleza, então tá bom, vamos entender. Uma pessoa que pega a base, né, do método, da metodologia, e começa a destrinchar essas habilidades e a fazer os treinos para aumentar essas habilidades, e daí muda para os Estados Unidos, ou daí tá nos Estados Unidos, o que ela vai começar a acontecer ela diferente de uma pessoa em relação a uma pessoa que tá no Brasil aqui? Por exemplo, a conversa. Maior. Ela vai pegar a maior destreza de conversa. Né? O pessoal pergunta, quando que eu vou estar bom para conversar em inglês? Cara, no momento que você vai treinando a sua percepção de ouvido, você vai fazendo os treinos de fala, o que acontece? Vai fazendo os treinos de fala, você tá meio que nos bastidores. Tem como a sua primeira conversa já ser boa? Daí? Não. Então, você vai estar bom para conversar depois que você tiver conversado várias vezes. Entende? Você não precisa fazer vexames também, de não consegue falar nada. Não. Tem treino para te preparar para esse momento. Mas vamos pensar que a fala, né, a conversa ali é o show. Vamos pontuar nesse jeito, assim? É o show, porque é a sua apresentação do que você realmente sabe em inglês. Você acha que você não vai ficar nervoso
Você acha que vai ser igual a sua centésima conversa? Claro que não, entende? Então, é isso, tudo envolvendo treino. Então, eu queria dizer sobre essas coisas, que você tem que entender que tudo na realidade é picoteado em mais habilidades, assim como qualquer outra coisa. A gente pegou aqui um exemplo do violão e do futebol, que eu nem entendo de futebol, mas, cara, tem várias coisas que acontecem ali que faz um jogador valer muito mais que o outro, só que de um lado do campo e o outro é do outro lado, é isso aí. Beleza. Dito isso, falando tudo isso só para você entender que, no momento que você entende isso, as coisas ficam mais fáceis. Vamos falar agora sobre a base. Você entendeu o que é a base. Bom, então aqui, de forma resumida, seu inglês nunca vai ser 100%. Só que ele começa, no momento que você começa a treinar a sua percepção, aí, opa, você gosta de uma palestra de um tal cara lá, um assunto, aí você vai lá e escuta, você começa a entender ela. Opa, você tá treinando. Aí você gosta de uma série, não sei o quê. Opa, conversa, tô treinando. Nossa, gosto de música demais, cara. Aí você vai lá, pega uma música. Opa, vai treinando. Sotaque, aí vai de cada um, né? O maior parte, beleza. Mas assim, agora do sotaque britânico, vou mudar pra lá. Aí você, beleza, já tá passando nessa primeira parte, começa a treinar sotaques britânicos. Opa, você tá entendendo que você não é bom ainda? Só que você está evoluindo e entrando para o momento que é quanto tempo para ficar gostoso de treinar inglês. E o que eu quero dizer com isso? A hora que você começa a entender um monte de coisa. Entende? A hora que você começa, você põe a palestra lá e você entende 80% dela. Aí você escuta de novo, aí você já entende mais. Aí, quando vê, vai indo, você vai melhorando. Ou seja, você já percebeu que você está evoluindo com os seus treinos. Treinos, não adianta, né? É como eu falo, só pegar uma aula e achar que aquilo vai dar bom. Aquilo, se pegar uma aula, vai ficar no seu consciente. É a fase rasa. Eu não dei o exemplo do cara ensinando a empinar moto? Tá no subconsciente dele empinar. E tem que estar mesmo, porque senão ele vai capotar, cara. Não tem como. O cara não empina. Agora aqui. Pra gente aprender, a gente faz isso. Aqui. Aí faz tantas vezes que nem pensa mais. Pá, já faz sem pensar. Entre aspas, sem pensar. No subconsciente pensando. Então, treino, tá? Treinos. A base do aprendizado é a percepção do ouvido e é a fala. A base do aprendizado. A maior questão, né? Eu tenho falado aqui de percepção do ouvido. E o que acontece? O que é, né, a tal percepção do ouvido? E por que é tão importante? Quase ninguém te fala e derruba, assim, ela arrebenta com o que? Aquela lixaria mental. Arrebenta, porque sem ela, nada feito, vai dar errado, não vai conseguir, aí você fala, esse negócio é difícil demais. E o que estava faltando você fazer? Aumentar sua percepção do ouvido. Ou seja, eu uso muito exemplo de música. Um músico, cara, ele afina o violão ali só escutando. Entende? E a pessoa que nunca tocou, ela escuta aquilo ali, tipo assim, o que tá fazendo? Você concorda que é diferente? É o mesmo ouvido, os dois têm o ouvido igual, cara. É o mesmo modelo, né? Vamos dizer assim. A percepção do nosso ouvido em relação ao inglês. Você tem que aumentar a percepção do seu ouvido no inglês. Ou seja, isso é um treino que ninguém consegue colocar dentro de você. Igualzinho da afinação. O cara toca várias vezes. Mas assim, o cara vai treinando tanto aquelas notas, de tanto ele ficar repetindo na cabeça dele, e com a cabeça pensando, né? Agora, sol. Sol. Ré. De tanto ele saber que ele tá indo. A pessoa que. Qual que é a diferença? A pessoa que tá do outro lado, tá só escutando, ela não tá pensando sol, ré. Ou seja, aquele som que tá indo pra cabeça do músico, ele sabe, ele tá falando pra cabeça dele. É um sol. Sol. Isso é um sol. Ré. Mi menor. Então, qual é a diferença? Ele está aumentando a percepção do ouvido dele, porque ele está mandando a informação para a cabeça dele do o que é aquilo. Só que pro subconsciente, né? Por quê? Porque em uma música ele vai repetir o sol ali, sei lá quantas vezes. Vai ficar sol várias vezes.
Ou seja, a gente entra sempre na repetição. Assiste a outra aula aqui do canal. Caso você não tenha assistido ainda, você vai entender. Então, o que acontece? A pergunta daí, né, então, como aumentar a percepção? Eu falei disso, da diferença do cara que tá ali só escutando ele tocando violão e ele que tá tocando, é o mesmo som. Por que aquilo que tá só escutando não tá aumentando a percepção? Ou muito pouco? Eu acredito até que esteja, né? Óbvio, eu não vou saber 100% desse assunto, assim, né? Por isso que eu falei que são conceitos gerais. Eu tenho meu jeito de fazer aqui, que eu sei que dá bom. Eu vou falar ele pra você. Mas, dentro desse contexto, eu imagino que existam, né? Formas. Vamos lá. Qual é a diferença dos dois? Um sabe que aquilo ali é um só, o outro não. Então ele tá tipo, a cabeça dele tá tipo, tô escutando, sei lá o quê. O que que acontece? Pessoas que acham que, eu vou ficar assistindo filme aqui, olha, legendado e vou ficar bom de inglês, não vou, porque tô escutando inglês. Um pouco você tá mesmo assim e tal. Só que você tá aumentando a sua percepção do ouvido bem devagar, né? Porque, tipo, dá pra aumentar melhor, né? E mais rápido. Ou seja, é o que eu chamo de, vamos lá então. É o que eu chamo de treinos. Ó, treinos concentrados, tá? Então, quando a gente começa a falar sobre treinos concentrados para o aumento da percepção do seu ouvido no inglês. Então, vamos lá. Como aumentar? Então, essa é a pergunta, né? A percepção do inglês. E isso a partir do momento que você já tá entendendo que, assim, essa é a sua base. Por quê? A pessoa que tem uma percepção do ouvido boa no inglês, essa pessoa não é a mesma, cara, de uma que não sabe. Os dois pode, os dois faz a mesma aula, mas só que um tá treinando a percepção do ouvido. O cara vai voar, velho, na frente do outro. E depois não vai nem entender o que aconteceu, entende? Porque não tem como uma pessoa enfiar a percepção de ouvido na cabeça da outra. Não dá. É um negócio pessoal seu. Igualzinho emagrecimento. Não tem como. Pode pagar quem quiser, cara. Paga o personal lá, então. Vai lá no negócio lá. Se você obedecer daí aos exercícios, beleza. Mas assim, não tem como. Cara, mas a academia tá paga, eu não emagreci. Não tem como. Ou então só olhar, né, pro exercício e falar, tá, então esse é o de costas. Deixa eu anotar. Exercício de costas. Tá, 3 de 10, né? Anotado. Opa, tá, esse aqui, beleza. Abdominal, né? São 3. Ó, tô estudando aqui. Tô estudando como emagrecer. Beleza. A dieta, né? Tá bom. Cara, já entendeu, né? Execução de treino, percepção do ouvido, porque ela é a mais importante, a menos falada, a que um monte de gente nem sabe o que acontece. Cara, e é a base toda do seu aprendizado. A base toda, porque, tipo, é a diferença de você entender e não entender. Ou seja, você tá realmente aumentando o quanto você entende de inglês. Aí depois a pessoa fala, mas eu tenho que falar também. Sim, você tem que treinar falar. Só que se. Por isso que treinar a fala junto com já no começo da percepção do ouvido, nem é tão eficiente assim. É mais pra dar aquela destravadinha, beleza e tal. Mas nem é tão eficiente. Por quê? Uma pessoa que já tem a percepção do ouvido treinada, ela é muito mais rápida, né? Vamos dizer assim, pra pegar a fala depois. Entende? Tipo assim, você sabe aquele som mental? Você já começa a ver o seu próprio erro. Ou seja, você vira o seu próprio crítico. Isso é excelente. Uma pessoa que não sabe, tipo, ela fica. Fala meio, vamos dizer assim, errado, no sentido de um sotaque muito forte, e nem percebe, cara. Então você já começa a perceber. E o que eu falei que é, né? A gente fala de percepção do ouvido, depois você tem o treino da fala. E existe também a sua percepção da fala, né? Daquilo que você está falando, né? Como você fala. Né? A sua pronúncia, vamos assim dizer. Então, quando você começa a virar o seu próprio crítico, lembra que eu falei? A diferença de uma pessoa que escuta um cara ali dando a nota sol mas não sabe, e ele que tá fazendo e sabe, e por isso tá aumentando a percepção do ouvido, é só a de que ele sabe e o outro não. Sim, tecnicamente dizendo é isso. Então, no momento que você tem o ouvido com uma percepção maior e você fala, o que acontece? E você vê que tá errado, você começa a se corrigir. Né? Então vamos lá. Treinos concentrados. Porque aqui agora a gente estava falando meio que o que, né? O que acontece, essas coisas que você precisa entender. Tá ok?
entrar, né, logo, né? Ah, tá, respondendo aqui, ó, quanto tempo para ficar gostoso de treinar inglês? Não existe um tempo exato também, obviamente, porque uma pessoa treina mais que a outra, e um sabe uma coisinha mais do que o outro ali. Mas é possível que em meses uma pessoa, poucos meses uma pessoa já comece a entrar nessa fase mais gostosa. É um negócio ruim de prometer pra falar assim, você vai, não sei o que tem, em poucos meses. Porque precisa de um comprometimento, né? E eu vou mostrar agora treinos concentrados e tipo, é pra quem tá afim, cara. Porque se nós estamos falando de quanto tempo pra ficar bom, né, gostoso, vamos dizer, de treinar inglês, então agora eu vou falar pra você a fase ruim, né? A fase difícil, a fase chata, a fase sem graça, a fase que ninguém tá afim de fazer e daí acaba escutando 8 semanas, não sei o que, não sei o que, papapi, porque não tá afim de. Não, às vezes não tá afim de fazer o que eu tô falando, mas. Porque às vezes nem sabe, né, disso. Então só realmente não sabia. Mas, você entendeu? De certo modo é pagar esse preço. Pagar realmente o preço do início. Vamos lá. O que acontece? Agora a gente entra numa parte 2 aqui da aula. Treinos concentrados. O inglês, apesar de parecer muita coisa, ele é realmente. Mas, o quanto é usado, né? E aí você começa a perceber como é pouco. Ou seja, o inglês se repete o tempo inteiro. Ou seja, por isso eu falo muito da fluência essencial. Ou seja, treinar o essencial do idioma para, vamos lá, conversar, ler, escutar palestras, conversas, músicas. Músicas é um pouco mais difícil, é um negócio sempre em evolução, né? Porque tem um monte de instrumento e sempre puxa pra cá, aí corta um pouco a palavra pra lá, tipo assim, né? Mas também, né? Dá um início nisso daqui, porque é uma coisa de evoluir. A pessoa gosta de escutar a música, ela vai escutar. Conversar, ler, escutar e escrever, certo? Dentro do essencial. O que acontece é que o vocabulário do idioma e as expressões em inglês, elas se repetem. Tanto, cara. Mas tanto que você pega um episódio de série, por exemplo, e você vê, assim, palavras como you, that, se repetindo mais de 100 vezes, né? Chegando a 200 vezes. Em 20 minutos, eles repetem essa mesma palavra. Entende? Ou seja, ficar bom nisso. Só que daí a pessoa faz sei lá quanto tempo de aula e chega nisso daí e não entende. Por quê? Porque ela não treinou, ela não tem percepção de ouvido suficiente para entender aquela palavra que muitas vezes ela até já conhece, porque é a palavrinha do beabá, cara. Entende? São as primeiras palavras, né? E ela não entende. Aí, que tá rápido demais. Mas não, peraí, ele tá falando no normal dele. Eles estão falando ali, conversa. Então não podemos entender que tá rápido demais. É você que treinou de menos. Temos que entender isso daí. Já muda, já tira essa coisa aí. Entende? Tipo, olha a diferença de cabeça, né? Eles estão falando muito rápido. Não. É você que treinou pouco, cara. Você treinou pouco. É só isso que aconteceu. Tá tudo certo. Entende? E é um treinamento. Vamos mostrar aqui como fazer isso. Por isso que eu falo, né? Pro meu treinamento da fluência essencial. Ou seja, ser fluente nesse básico do idioma. E por básico, vamos entender, tipo, entender uma série completa de Friends. Aquilo é só o essencial, cara. Lá está sendo usado o essencial do idioma. Beleza? Tem outras aulas aqui no canal, você pode assistir. Mas o que eu quero que você entenda é: se então a gente vai treinar só o essencial e eu tenho que aumentar a minha percepção de ouvido, primeiramente, sim, percepção de ouvido remete a escutar, certo? Tá até aqui, né? A escutar, certo? Então, eu não preciso escutar um monte de episódio para entender mais vocabulários. Não. O vocabulário tá ali, cara. Ele está ali. Mas então, peraí, como então fazer um treino concentrado? Então, olha só. Por exemplo, se a gente pega em uma palestra, se a gente pega em um episódio de série, e você vai lá e repete trechos por trechos, cenas por cenas, ao invés de querer ver tudo de uma vez, porque daí vai ficar muito para digerir.
Isso daí é assim até. Você acha que um pianista, quando ele toca aquela música clássica de 10 minutos, quem acredita que ele vai treinando ela de 10 minutos em 10 minutos? Ele só vai emendar a música inteira depois que ele treinou pra caramba, parte por parte, frases por frases. Aí ele emenda isso. E ele, o que esse pianista está fazendo, ele é um treino concentrado. Então, por isso, toda vez que eu falo, né, sobre o como aprender inglês, como entender inglês, o que acontece? Você vê como eu gosto de usar outros exemplos para você ver como, na realidade, o nosso cérebro ele é a mesma coisa, ele é um só. Isso se repete. Se eu estivesse fazendo uma aula aqui de conceito de piano, a gente poderia estar falando ter sido exatamente a mesma aula, só muda assim, inglês e muda para piano, né? Porque é assim que a gente leva as informações para o nosso subconsciente, com treinos concentrados. E nesse caso, como já é muita coisa mesmo para aprender, o meu foco, o meu objetivo com os alunos é o quê? Levar para a fase gostosa. Entende? Levar na fase gostosa. Ele tá treinando ainda ali, só que ele está na fase boa, começa a entrar na fase boa. Aí não tem volta mais. Aí é literalmente igual o cara do violão, que daí começa a tocar as músicas dele, e aí tipo assim, ô, vai parar de treinar não? Hã? Não. Quer tocar as músicas aqui, cara? Tipo, você entendeu? Mas e não quer dizer que ele tá bom de violão, tá? Agora você entende? Isso deveria ser, por exemplo, um curso online de violão, deveria falar isso que eu tô falando. Falar, quanto tempo para aprender violão? Cara, tá errado isso. É quanto tempo para você gostar tanto de treinar violão que você nunca mais vai querer parar. É a pergunta correta. E por que eu falo que no inglês isso acontece? Porque o inglês, ele tem uma maravilha nele, uma delícia nele. E por isso que eu falo sobre a fase gostosa, que ele é multitemas. Você pode gostar de qualquer coisa e tem em inglês. Então você começa a treinar sem nem perceber. Igual realmente o músico que treina a música porque ele quer a música. Ele não tá nem pensando mais que tá treinando violão. Ele acha assim, eu tô treinando essa música aqui. Entendeu? Ou tô tocando até, porque até na hora que ele está realmente tocando, já treinou ela e tá só ali tocando ela ali no show, o que ele tá fazendo? Ele tá treinando, né? Vamos entender. Então vamos entender que até a parte de treino aqui, quando você fala, nossa, eu amo ler. Eu amo ler. Você vai ler em inglês. Aí você. Ai, cara, que delícia. Essa é a fase. Nossa, que delícia. Aí você vai ler o livro que você gosta. Aí, igual tô com um aluno, tá? Tipo, agora entrando em real estate lá nos Estados Unidos. O negócio começa a ficar gostoso. Por quê? Conversas em inglês, né? Ele tá tendo essa de, tipo, conversar no trabalho e tal. E pá, pá. Você vai lá na palestra que você gosta. Então, o que acontece? Ah, é no meu trabalho, tenho que escrever, pá, não sei o que tem e tal, não sei o que. Mas você nunca vai parar de evoluir. Então, beleza. Treinar o essencial do idioma, porque esse essencial é o que já roda tudo. Então, se você pega, e tem uma aula inteira, tô falando aqui, mas tem uma aula inteira falando sobre isso, sugiro que você assista ela. É isso, eu já tenho uma aula completa, eu vou deixar no card aqui, mas você pode ver aí também. Eu vou deixar no card pra você clicar, olha, isso é sem graça, já falando toda a real, mas me deixou fluente em inglês. E eu mostro como fazer essa divisão aqui das coisas, tá ok? Como você organizar um treino concentrado. Mas você vai ver como tudo está dentro da fluência essencial. E se você quiser entrar no meu treinamento ou quiser falar comigo, link na descrição. Pode entrar para o treinamento direto, já aproveitando esse preço aí, últimos dias desse preço. E a gente vai conversar e vamos alinhar um treinamento para você. Treinamento, tá? Para você começar a fazer os seus treinos concentrados para atingir a fluência essencial e chegar logo na fase gostosa do inglês, onde você começa a ver tudo que você quer em inglês. Já começa a exercer, né, as coisas em inglês. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Aqui, lá tá realmente bem mais, já tá totalmente destrinchado na aula, então vai ser melhor você assistir lá. Deixa um likezinho, deixa um comentário se chegou até aqui. Vamos nessa.